Era para ser só mais um jantar de domingo, mas nada naquela noite parecia normal. O silêncio estava pesado. Meus primos me olhavam de canto. E até minha mãe parou no meio de um gole de vinho quando me viu entrando com o Ethan. Antes de continuar, comenta aí embaixo. O que você faria no meu lugar? Fala a verdade, tá? A gente lê tudo. Vamos lá. A sala de jantar da família Harper brilhava com aquele lustre enorme de cristal. A mesa longa de madeira estava cheia de comida chique e rosbife, batata assada, louça cara e talher que, pelo jeito, não via carinho de verdade fazia muito tempo. Eu mal tinha passado da porta quando ouvi o primeiro comentário. Olha só, ela veio mesmo, falou tia linda, alto o suficiente para todo mundo escutar, com o garfo ainda na boca. Acho que até os empregados ganham folga. Meu estômago virou, mas eu só sorri. Já estava acostumada. Sempre me tratavam como se eu não pertencesse ali. Como se eu fosse uma mancha no retrato de família que eles queriam manter limpinho. Ethan, meu marido, apertou minha mão de leve. Ele sabia. Sempre soube. Me olhou com aquele carinho calmo, escondido por trás da força dele. Tava elegante no terno cinza e o casaco azul marinho feito sob medida. Parecia mesmo um bilionário discreto, o que ninguém ali sabia que ele era de verdade. A gente nunca contou quem ele era, nem o que a gente tinha. Não por vergonha, mas porque eu queria que me vissem como eu, não como a mulher do cara rico. Sentamos perto da ponta da mesa, bem longe do lugar que meu pai sempre deixava para os filhos de verdade. Minha meia-irmã mais nova, Nathalie, sentou do lado dele. A perfeita Nathalie, diploma de faculdade chique, sorriso de quem trabalha com moda. Olhou para mim com aquela pena fingida que ela usava como batom. Ah, você escolheu esse vestido, ela falou, inclinando a cabeça. Ethan se aproximou e sussurrou. Você tá linda, Vilo. Sorri, mas já estava me preparando. E então veio o golpe. Meu pai colocou a taça de vinho na mesa, limpou a boca devagar com o guardanapo de linho, e me encarou. A voz dele cortou o ar como uma faca. Você não pertence a esta mesa. A sala ficou muda. Ele não desviou o olhar. Você não é minha filha de verdade. Fiquei sem ar. E ele não parou. Você não significa nada para mim. Alguns parentes ficaram de boca aberta. Mas ninguém levantou. Alguns desviaram o olhar. Um ou dois até morderam os lábios tentando segurar o sorriso. Meu tio deu uma risada baixa. Nathalie sorriu, com os olhos brilhando. Eu fiquei travada. Minha pele queimava. Minhas mãos tremiam no colo. Mas então Ethan se levantou, devagar, com uma fúria calma estampada no rosto. Empurrou a cadeira para trás e olhou para o meu pai. Depois, encarou cada um naquela mesa. Eu não queria fazer isso aqui, ele falou, com a voz firme, clara. Mas já que você decidiu humilhar minha esposa e nossa família na frente de todo mundo. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e puxou uma pasta preta, fina. Meu pai deu uma risada debochada. Vai mostrar a lista de compras dela? O maxilar do Ethan travou. Não. Só os documentos do fundo Whitmore. O garfo da tia Linda caiu no prato. Ethan continuou. O mesmo fundo que tem 51% das ações da Harper Knox. O mesmo que salvou a empresa na última crise. E o mesmo fundo que, hoje de manhã, congelou seus bens pessoais por causa de uma violação ética. Meu pai se levantou, furioso. Do que diabos você tá falando? Ethan jogou a pasta em cima da mesa. As folhas se espalharam, cheias de carimbos, assinaturas e procurações. O rosto do meu pai ficou pálido. Você acha que ela não vale nada? Ethan perguntou, com a voz ficando mais firme. A mulher que você tratou como lixo é o motivo de você ainda não estar falido. Ela é a mulher que eu amo. E o único motivo de alguns de vocês ainda estarem aí, se achando, bebendo esse vinho caro, é porque ela deixou. O silêncio que veio depois não foi só constrangedor. Foi doloroso. Minha mãe tremia quando pegou a taça. Minha irmã ficou de boca aberta. Meu tio parecia que tinha visto um fantasma. E eu fiquei ali, parada, piscando, com o coração batendo forte e a alma tremendo.
Ethan virou para mim e segurou minha mão com carinho. Tá pronta para ir para casa, Vilo? Assenti com a cabeça. Ainda estava meio em choque, sem conseguir falar. A gente saiu, passou pela mesa, pelo lustre, pela casa onde eu já tinha implorado tanto por amor. Mas eu não chorei. Não dessa vez. Porque dessa vez eles não estavam rindo. Dessa vez, eles estavam me olhando como se estivessem pedindo para eu voltar. A viagem de carro foi em silêncio, até deixar de ser. Eu estava no banco do passageiro do Range Rover preto do Ethan. Meus dedos tremiam no colo. O barulho do carro não ajudava a acalmar a bagunça na minha cabeça. Mas quando olhei para ele, mão firme no volante, maxilar travado, olhos fixos na estrada, eu vi. Ele estava sentindo a mesma tempestade que eu. Eu não achei que ia chegar tão longe e sussurrei, quase sem voz. Ethan não respondeu na hora. Respirou fundo e então disse: Eu estava pronto. E você? Ele finalmente olhou para mim no sinal vermelho. O olhar dele atravessava o escuro como fogo no gelo. Vilo, você já deixou que rirem de você por tempo demais. Passou anos carregando a vergonha deles, como se fosse sua. Mas isso acabou. Engoli seco. Queria muito acreditar nisso. De verdade. Mas não era tão fácil. Quando eu era criança, meu pai, Stephen Harper, sempre me fez sentir como se eu fosse só um incômodo. Não exatamente filha. Mas como uma obrigação, por causa do caso que ele teve com minha mãe antes dela morrer, quando eu tinha 7 anos. Depois que ela faleceu, ele se casou de novo em menos de um ano. E aí veio a Nathalie. A filha de verdade, como ele dizia. Aquela com o nome dele, o sangue dele, o orgulho dele. Eu tinha o sobrenome, mas nunca tive o lugar. Virei o rosto para a janela, tentando segurar as lágrimas que estavam quase vindo. Eu só não esperava que ele falasse aquilo em voz alta. Na frente de todo mundo. Daquele jeito. Talvez eu tenha esperado demais de um homem que nunca me tratou como se eu tivesse importância. Naquele momento, o Ethan parou o carro em frente à nossa casa de tijolos vermelhos, lá em Brooklyn Heights. Debaixo do poste de luz, a casa parecia tão aconchegante, tão segura. Eu tinha esquecido como eu precisava me sentir assim. Ele desligou o carro e colocou a mão sobre a minha. Vamos parar de reagir a eles, Vilo. Vamos fazer com que, pela primeira vez, eles tenham que reagir a você. Virei para olhar para ele, com o coração acelerado. Você já fez tanto por mim hoje, eu disse. Ele respondeu calmo. E você ainda nem viu o que eu tô prestes a fazer. No dia seguinte, a bomba explodiu. Capa da Forbes. Wall Street Journal. Business Weekly de Nova York. Bilionário Ethan Whitmore compra participação majoritária na Harper Knox Holdings. Nomeia a esposa como nova presidente do conselho. A manchete doeu mais neles do que qualquer tapa. Às 10 da manhã, eu já tinha 63 chamadas perdidas. 12 do meu pai. 24 da Nathalie. Várias de executivos da Harper Knox. E o resto? Primos e tios que do nada lembraram que eu existia. Eu não atendi ninguém. Fiquei parada na frente do espelho, no nosso quarto, vestindo o terno azul marinho feito sob medida, que o Ethan tinha mandado fazer para mim meses antes, quando eu disse que nunca conseguiria enfrentar aquela gente sem ser só a vila esquecida. Você parece uma tempestade feita de seda, ele disse atrás de mim, ajustando os botões da camisa. Encontrei os olhos dele no espelho. Você acha que eu tô pronta para isso? Ele deu um leve sorriso. Acho que não. Mais tarde, quando entrei na sede da Harper Knox, a recepcionista levantou na hora, parecendo que tinha visto uma rainha. Eu não era mais a filha invisível. Não era mais só um figurante no retrato de família. Eu era a mulher que agora mandava naquela mesa de onde um dia me expulsaram. Senhora Whitmore, disse a assistente, levantando rápido, toda nervosa. Seu pai está na sala de reuniões. Estão todos esperando. Claro que estão. Entrei. O Ethan vinha 2 passos atrás. Não porque precisava, mas porque ele queria que eu fosse na frente.
Quando atravessei a porta daquela sala cheia de mármore, tinha uma dúzia de homens e mulheres engravatados me olhando, sentados nas cadeiras de couro. Mas foi meu pai que se levantou. Estava pálido, com o maxilar travado. Você não pode simplesmente entrar aqui assim, ele disse, irritado. Essa empresa ainda é minha. Ethan respondeu gelado. Errado. Era. Peguei minha própria pasta. Cheia de documentos. Compra da empresa, violação de cláusula ética, e tudo que foi escondido por baixo do tapete durante os anos de liderança do meu pai. Soltei tudo em cima da mesa com um baque. Stephen Harper, eu disse, com a voz firme e clara. Você está oficialmente removido de todas as funções executivas, a partir de agora. A sala ficou sem ar. Ele riu, mas foi um riso amargo. Quem diabos você pensa que é? Dei um passo à frente. Lento. Firme. Até ficar bem perto dele. Eu sou a filha que você disse que não significava nada, sussurrei. Mas agora sou a mulher que decide se você ainda vai ter uma mesa nesse prédio. Ele ficou em silêncio. Ninguém podia acreditar. Ninguém tinha feito aquilo antes. Até que eu me virei para a sala e falei, firme. Vocês riram de mim. Todos vocês. Vocês viram ele me humilhar por anos. E ninguém disse nada. Agora, vocês vão me ouvir. Não é por vingança. É porque eu quero uma empresa de verdade, com respeito, com valores. E para isso, a gente precisa tirar o que tá podre. O silêncio só foi quebrado quando Ethan colocou a mão nas minhas costas. Era apoio. Era força. Era amor. Tudo o que meu pai nunca me deu. Mas agora eu tinha isso, de um homem que não só estava do meu lado, mas que me ajudava a ficar mais forte. Muita gente acha que tirar o próprio pai do poder seria uma vitória. Tipo estar no topo de uma montanha, com o vento no rosto e o mundo te aplaudindo. Mas não foi assim. Foi como cortar um pedaço de mim, para impedir que o veneno se espalhasse. Depois da reunião, fui direto pro meu escritório. As paredes eram de vidro, e dava para ver a cidade inteira lá de cima. Fiquei ali, parada, só olhando. Vi-lo, o Ethan disse baixinho na porta. Você conseguiu. Eu não respondi na hora. Ele entrou devagar, fechou a porta e veio até mim com aquele jeito calmo, firme. O jeito dele. Se ajoelhou na minha frente, pegou minhas mãos e beijou meus dedos. Você tá sentindo tudo isso ao mesmo tempo porque você é humana, ele disse. Eu só queria que eles me respeitassem, sussurrei. Não que tivessem medo de mim. Nem que me odiassem. Mas eles nunca te respeitaram, vi-lo. Usaram você. Ignoraram você. Fizeram piada de você. Agora, pelo menos, não podem mais fingir que você não existe. Olhei bem nos olhos dele. Meu marido. Meu porto seguro. A única pessoa que nunca me fez sentir que eu precisava merecer amor. Foi aí que percebi, não era só sobre vingança. Era sobre recuperar o que sempre foi meu. Então, eu preciso ser uma líder diferente, falei devagar. Preciso melhorar essa empresa. Não só por mim, mas por todo mundo que já se sentiu invisível. Ethan assentiu com a cabeça. Então começa amanhã. Mas o destino tinha outros planos. Porque, mais tarde naquela noite, quando desci no térreo para ir para casa, a Nathalie estava me esperando no saguão. Vestida de preto, chorando. Eu parei, surpresa. O que você tá fazendo aqui? Ela veio direto na minha direção. O segurança tentou impedir, mas ela passou por ele. Vi-lo, por favor. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que ele não era seu pai de verdade. Eu congelei. O quê? Ela enxugou o rosto com os dedos tremendo. O pai, ele me contou ontem. Depois que você saiu do jantar. Disse que a sua mãe teve um caso. Que você nunca foi filha dele de verdade. Parecia que o chão tinha desaparecido. Eu mal ouvia o Ethan me chamando atrás de mim. Ele disse que ficou calado por vergonha, ela continuou, com a voz embargada. Que você era um lembrete constante disso.
E que quando viu você aqui, no controle do que ele construiu, ele perdeu o controle. Não era só traição. Era abandono. Era uma mentira que durou a vida inteira. E tudo o que eu acreditava desmoronou. Ethan deu um passo para frente e passou o braço em volta de mim. Vi-lo, a gente vai descobrir a verdade, ele disse. E eu sabia que ele estava falando sério. Porque, 24 horas depois, descobrimos. O teste de DNA confirmou o que eu não queria acreditar, Stephen Harper não era meu pai biológico. Mas tinha outro nome. Um homem que estava na certidão de nascimento guardada em segredo no hospital em Connecticut. Um nome que minha mãe apagou de todos os documentos antes de morrer. Michael Langford. Fundador da Langford Biotech. Patrimônio de 122 bilhões de dólares. E, pelo teste, meu verdadeiro pai. As 2 semanas depois disso pareceram um sonho. Mas não era. Em vez de eu ir atrás de um homem que me rejeitou, foi outro homem que veio até mim. Um homem que nem sabia que eu existia. Ele me mandou uma carta. Chegou em um envelope preto. A letra era dele mesmo, escrita à mão. As palavras eram gentis. Curiosas. Não tenho desculpas. Só tenho uma esperança enorme de conhecer a filha que eu nunca tive a chance de amar. Eu não respondi de cara. Não conseguia. Mas a Natalie não parava de mandar mensagens. Pedindo perdão, chorando, dizendo que nunca entendeu o que era perder alguma coisa, até perceber que nunca teve aquilo desde o começo. E foi numa dessas noites que eu achei uma caixa antiga no porão da nossa casa. Dentro, um VHS. Na etiqueta, pra Vilu, da mamãe. A letra tremida, já desbotando. Ethan ligou o aparelho. Sentamos no chão. A tela começou a piscar. E lá estava ela. Minha mãe. Rindo, chorando, falando com a câmera. Se você tá vendo isso, é porque já tem idade suficiente para saber. Michael Langford me amou. Mas se ele soubesse de você na época, isso teria destruído a vida dele. Então, eu escolhi te proteger. Escolhi te dar paz, mesmo que isso significasse apagar tudo. Mas saiba de uma coisa, Vilu. Você nunca foi um erro. Você foi o meu milagre. Eu desabei. Chorei nos braços do Ethan. Mas não era de dor. Era porque, pela primeira vez em muitos anos, eu me senti inteira. 3 dias depois, eu estava parada em frente a uma mansão enorme de vidro, no alto dos penhascos de Newport, em Rhode Island. Ethan segurava minha mão. A porta se abriu. Um homem de quase 70 anos saiu. Cabelos grisalhos, olhos castanhos quentes iguais aos meus. As mãos tremiam. Ele não disse nada. Só abriu os braços. E, pela primeira vez na vida, eu corri para um pai que realmente me queria. Michael Langford não tentou justificar os anos que se passaram. Não prometeu nada. Não chorou de forma dramática. Ele só me olhou. Como se tivesse segurado a respiração por décadas. E finalmente pudesse soltar o ar. Sentamos no terraço, de frente pro mar, enrolados em cobertores de lã. O vento era frio, mas meu coração estava quente. Ele me serviu chá com as mãos ainda tremendo. Você me lembra ela, sua mãe. Ela me protegeu, falei baixinho. Ele assentiu. Ela sempre foi mais corajosa do que eu. Ficamos ali por horas. Falando sobre ela, sobre a vida dele, sobre tudo que eu vivi. E, pela primeira vez, parecia que minha história estava começando de verdade. Ele não ficou abalado quando contei sobre o Steven. Nem com as coisas que ele me disse, nem com a forma como me tratava. Ele ouviu de verdade. Escutou com atenção. E, de alguma forma, isso significou mais do que qualquer pedido de desculpas. Em um momento, tirei do bolso do meu casaco uma foto. Minha foto favorita, minha mãe me segurando quando eu era bebê. Ele ficou olhando aquela imagem por um bom tempo. Você é o maior presente que eu nunca consegui abrir, ele disse. Eu nem percebi que estava chorando, até sentir a mão do Ethan apertando a minha com carinho. De volta a Nova York, as coisas aconteceram muito rápido.
A mídia descobriu que eu era filha do Langford. E as manchetes enlouqueceram. Escândalo na Harper cresce. Filha que não era de Steven herda o controle da empresa. Filha secreta de Michael Langford agora é uma das mulheres mais poderosas de Nova York. Meu pai, Steven, não teve coragem de me procurar. Mas outras pessoas vieram atrás. Os mesmos membros do conselho que me ignoravam antes, agora queriam marcar reuniões comigo. Um até mandou flores com um cartão dizendo: "Sempre soubemos que havia algo especial em você." Engraçado, né? O silêncio vira elogio rapidinho quando o dinheiro aparece. Mas eu não dei atenção para ninguém. Em vez disso, me concentrei em usar o meu novo poder para fazer algo bom. Eu e Ethan criamos uma fundação com o nome da minha mãe. Iniciativa Diana Grace. Voltada para ajudar mulheres que querem sair de famílias tóxicas e encontrar sua própria voz. Pela primeira vez, eu estava construindo algo não para provar nada para ninguém, mas para me libertar. Só que nem todo mundo gostou disso. Um dia, a Natalie apareceu no meu escritório. Sem avisar, sem marcar hora. Só ela, e um olhar cansado que eu nunca tinha visto nela. "Não vim implorar", ela disse, parada na minha frente. "Só vim pedir desculpas." Eu fiquei olhando para ela. Esperando. Eu não sabia como era, ela continuou, com os olhos vermelhos. "Ser aqui não pertence. Eu cresci achando que você era amarga, mas agora vejo o quanto a gente foi cruel com você." Eu deixei ela falar. Não interrompi. Mas também não abracei. "Pedir desculpas não apaga os anos", respondi, com calma. "Mas talvez seja um começo." Ela fez que sim com a cabeça. "Eu espero que seja." Na hora de ir embora, ela parou na porta. "Talvez você queira saber, o papai perdeu tudo. Está bebendo de novo. E fica dizendo seu nome como se fosse uma maldição." Olhei para ela. "Então talvez isso seja o castigo dele." E assim, ela foi embora. Me recostei na cadeira, olhei pela janela. Essa cidade nunca deu espaço para garotas como eu. Mas eu conquistei meu lugar. E não pretendi abrir mão dele. Era um sábado cinzento quando voltei, sozinha, para casa da família Harper. Sem câmeras, sem imprensa, sem Ethan. Só eu. Eu achava que nunca mais pisaria lá. Mas algo dentro de mim queria encerrar aquilo. Não por eles. Por mim. A casa, que um dia pareceu tão grandiosa, agora parecia pequena. Entrei pela porta da frente sem bater. Ninguém tentou me parar. Na sala de estar, encontrei Steven Harper, o homem que um dia eu chamei de pai. Sentado sozinho. Camisa amassada, copo de bourbon na mão, olhos vermelhos. Cinzeiro cheio. Cortinas fechadas. Ele olhou para mim, devagar. "O que você quer?" Ele murmurou. Fiquei de pé, firme. "Nada. Só queria que você visse o que o silêncio constrói." Ele soltou uma risada seca. "Você acha que venceu? Acha que esse dinheiro e poder te fazem melhor do que eu?" "Não", eu respondi, com calma. "O que me faz melhor é que eu nunca usei a minha dor para machucar ninguém. O que me faz melhor é que eu sobrevivi a você." Ele abaixou a cabeça, como se, de repente, tivesse enxergado o fundo do buraco onde se jogou anos atrás. Me virei para ir embora. Mas parei na porta. "Ah, e só para você saber", falei com a voz tranquila, "a mamãe nunca te traiu. Você sabia que eu não era sua filha, e mesmo assim se casou com ela. Você só me odiava porque eu te lembrava da verdade que você tentou esconder." Ele não disse nada. Mas eu também não precisava que ele dissesse. Mais tarde, naquela noite, eu estava sentada no jardim da cobertura da nossa casa com o Ethan ao meu lado. A gente olhava a cidade brilhar no escuro. Achei que voltar lá ia me quebrar, sussurrei. "Mas não quebrou", ele disse com um sorriso. "Isso porque você não é mais a mesma mulher que entrou naquela sala de jantar semanas atrás." "Não", respondi, olhando para ele. "Agora eu sou mais forte." Ele pegou minha mão e apertou de leve. A gente ficou em silêncio por um tempo. Até que eu perguntei:
Você, alguma vez achou que a gente ia chegar tão longe? Ethan riu. Eu soube desde o momento em que você me contou a sua história. Eu vi o fogo dentro de você, aquele que eles tentaram apagar. E eu sabia que você ia mudar tudo. E eu mudei. Eu não fui um erro. Eu não era fraca. Eu nunca fui a vergonha deles. Eu era filha da minha mãe. Esposa do homem certo. E agora, dona do meu próprio legado. Deixa eles lembrarem do que disseram naquela noite. Deixa eles lembrarem das risadas. Porque agora, eles vão lembrar de mim por quem eu realmente sou.